está ligado no quadro Minha História com Deus. Aqui no Alô Cidade. Hoje vamos conhecer o testemunho impactante de um ouvinte que teve sua vida transformada pelo poder de Deus. Fique ligado e se emocione com essa história inspiradora. Muito bem, já estamos de volta com você, programa Alô Cidade. Hoje é dia do nosso quadro Minha História com Deus, nessa manhã especial de quarta-feira, e hoje nós temos convidados mega especiais aqui em nossa programação, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Olha só, hoje a presença especial do pastor Jairo Machado Júnior Lubick e Patrícia Lubick de Meirelles Machado. Eles são um casal de cristãos devotos e empreendedores que têm uma história inspiradora para contar sobre sua vida com Deus. Eles vão participar do quadro Minha História com Deus, aqui do programa Alô Cidade, na Rádio Formosa FM, onde irão compartilhar suas experiências espirituais e empresariais. O pastor Jairo nasceu em Governador Valadares, em Minas Gerais, enquanto Patrícia nasceu em Afonso Cláudio, no estado do Espírito Santo. O casal tem 2 filhos, Elisa Machado Lubick e Mateus Machado Lubick, que são a alegria de suas vidas. Patrícia se converteu em 2012, enquanto o pastor Jairo cresceu em um lar cristão e se tornou pastor há 9 anos, sendo ordenado na cidade de Teoflotone. Atualmente, o pastor Jairo pastoreia a primeira igreja batista em Águas Formosas, em Minas Gerais, juntamente com o auxílio e apoio de sua esposa Patrícia. E juntos, eles têm a missão de ajudar as pessoas em sua jornada com Deus. Além de sua dedicação à igreja, o casal também é dono da loja Lily Baby Kids, especializada em roupas infantis e cosméticos para todas as faixas etárias. A loja é um empreendimento de sucesso e reflete a visão empreendedora e determinação do casal. Ao compartilhar sua jornada cristã e empresarial, o pastor Jairo e Patrícia esperam inspirar outros a seguirem seus sonhos e a crescer em sua fé. Sua história é um testemunho de como a dedicação a Deus pode levar a grandes realizações pessoais e profissionais. Prezado pastor Jairo e querida Patrícia, é uma honra recebê-los em nosso quadro Minha História com Deus, na Rádio Formosa FM. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa rádio. Estamos ansiosos para ouvir sobre sua jornada espiritual e empresarial, que certamente inspirará muitos de nossos ouvintes. Agradecemos a vocês por compartilhar sua história conosco. Bom dia! Bom dia, tudo bem? A graça e a paz de Jesus esteja reinando no coração aí dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estarmos aqui na rádio para compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa vida com os ouvintes. Isso aí, bom dia, Patrícia! Bom dia, é uma grande alegria e satisfação estar aqui. E Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto você lia aqui, o resumo da nossa história, passou um filme aqui na minha cabeça. E só gratidão a Deus, por estarmos aqui. Isso aí. Então, a gente já quer saber logo de início como vocês se conheceram e como a fé cristã se tornou parte de suas vidas. Vamos lá, então. Eu vou começar e depois a Paty pode completar aí. Nós nos conhecemos numa cidade chamada Dionísio, aqui em Minas Gerais, fica uma cidade próximo a João Molevade. E a fé cristã, na nossa vida, no meu caso, veio desde o início, quando eu nasci, nasci num lar cristão, onde participei de coral de igreja, convivi um pouco com música, convivi com crianças na minha época, mas não sou cantor profissional, tá bom? Meus pais sempre nos conduziram, conduziram a mim e as minhas irmãs no caminho do Senhor. Então, a nossa forma de conhecer foi aí, o nosso trabalho. Nós trabalhávamos numa empresa e aí a gente se conheceu nessa cidade. O Senhor nos colocou, tanto eu quanto a Patrícia, um no caminho do outro, e ambos estamos aqui para fazer a diferença do amor, espalhando o amor de Jesus aonde Ele nos colocar. Amém. Eu me converti no ano de 2011, me batizei em 2012.
Minha mãe já era cristã há alguns anos, mas eu ainda não tinha tomado a posição, né, diante do Senhor. E aí, no ano de 2011, no encontro face a face, né, que o meu esposo me levou, eu aceitei a Jesus ali e dali em diante eu tenho caminhado, né, o Senhor tem caminhado lado a lado comigo. Isso aí, que bênção! E quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram em sua jornada com Deus? Enfrentamos desafios, né? Quando a gente é ministro da palavra, sacerdote, levando a palavra de Deus, nós enfrentamos os desafios na religiosidade, né? Existem muitas pessoas ainda agarradas à religiosidade, frieza espiritual, né? Incredulidade, e a gente se depara também com a falta de alguns recursos, né? Recursos humanos, recursos financeiros em alguns momentos para mim, para nossa família, mas Deus ele é fiel e tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Isso aí. Pastor Jairo, como você se tornou pastor e quais são os maiores desafios de liderar uma igreja aqui em Águas Formosas? Vamos lá. A minha mãe, desde quando eu era pequeno, ela sempre falava assim, olha, Juninho, que ela me chamava de Juninho, né? Ela falava assim, olha, você vai ser pastor, você vai levar a palavra de Deus às pessoas. E a gente sabe que no começo da caminhada, principalmente nós que nascemos no lar cristão, né? De repente tem alguém que se identifica, filho de peixe não é peixinho, e a gente passei por algumas experiências, né? Longe da presença do Senhor, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua história, a sua marca com Cristo. Mas quando foi em 2002, né, a minha mãe veio a falecer. Mas eu sou fruto das orações da minha mãe, né, que mesmo orando, mesmo eu longe dos caminhos do Senhor, ela orou. E eu creio que as orações dela foram respondidas, estão sendo respondidas até a presente data, né? Se passaram 20 anos, né, até quando foi no ano de 2010, quando ali deu aquele start na minha vida, que eu tive que tomar uma decisão entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus. Ela nem sempre é a mesma, quase nunca é a mesma. Eu tinha sonho, né, de ser contador, e era algo que estava no meu coração, e eu trabalhava nesse meio de contabilidade, mas quando foi em 2010, eu abandonei o meu curso de ciências contábeis para abraçar o ministério. Deus falou bem claro ao meu coração que eu tinha duas opções, ou fazer a minha vontade, o meu interesse, ou a vontade dele. E Deus é tão maravilhoso que com menos de 15 dias eu tranquei a matrícula numa faculdade, fiz o processo seletivo no seminário e comecei a ingressar nessa jornada. Então assim, é algo maravilhoso, servir ao Senhor e fazer aquilo que Ele manda. Nós não perdemos nada em obedecer ao Senhor. E respondendo, né, a pergunta, desafios, né, em liderar a primeira igreja aqui em Águas Formosas. Queridos, quando nós fazemos a vontade de Deus, sabemos que os desafios são muitos, né? Mas em meio aos desafios, nós temos a nossa fé, que nos move a cada dia a fazer a diferença. Então, os desafios eles surgem em diversas áreas, mas quando eles surgem, nós levamos até o Senhor. Porque nós, pastores, quando temos um chamado, o pastor ele não é pastor somente de uma igreja, né, de uma denominação, mas ele acaba se tornando pastor de uma cidade. Então a gente vê as demandas da cidade e, graças a Deus, cada demanda que vai surgindo, o Senhor Deus vai nos dando forças ali para poder suprir, né, as nossas necessidades e a necessidade do próximo. E graças a Deus, né, as dificuldades vão surgindo, mas a gente vai conseguindo ali, de pouco a pouco, né, com fé, amor e carinho, superar todas as dificuldades que têm surgido. Isso aí. Agora a pergunta é para a Patrícia. Patrícia, como é ser esposa de um pastor e quais são os desafios mais comuns que você enfrenta nessa posição? Ser esposa de pastor é uma missão, é um chamado, né? Se a gente parar para pensar que eu saí lá do interior do Espírito Santo, já era em Governador Valadares e nós nos conhecemos, é um propósito de Deus, né? Somente Deus mesmo para nos unir. E é realmente um chamado, eu me sinto escolhida para uma grande missão, foi o Senhor que me escolheu, né? Eu não orei para ser esposa de pastor, mas o Senhor viu em mim, né, um coração quebrantado, um coração
aberto para essa missão, né? E eu aceitei. Quando nós nos casamos, o Jairo ainda não era pastor, né? Nós trabalhávamos em outro serviço. Mas eu sabia que ele tinha o chamado. E eu confesso que, a princípio, eu fiquei com receio, né? Meu Deus, eu não tenho capacidade para ser esposa de pastor. Mas aí, quando a gente entende que é o Senhor que nos chama e que nos capacita, né, para tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, fica mais fácil, fica mais leve a gente conseguir obedecer aquilo que Ele quer de nós. E em relação aos desafios, eu acredito que é a solidão ministerial. Em relação à nossa família, porque Elisa tem primas da idade dela, mas ela não convive. Então, essa é uma questão que a gente não consegue participar muito da vida dos nossos familiares presencialmente, que também é um desafio, né, para outras pessoas que também moram longe de seus familiares. Mas eu acredito que é esse maior desafio, né, a questão de ficar longe, ficar afastada dos nossos parentes. Nossa, realmente. Então, e quais são os ensinamentos bíblicos que mais os inspiram e orientam em sua vida cristã? Ensinamentos, né, são duas pessoas que viveram aqui, deixou um ensinamento muito claro, né, para mim e para os ouvintes também, em relação à questão de Abraão e Moisés. Abraão, ele teve aquele chamado do Senhor: sai da sua terra, da tua parentela e vai para o lugar que onde mostrarei. Então, quando nós temos esse chamado claro do Senhor na nossa vida, Ele nos manda, Ele nos conduz e Ele provê sustento, alimento, relacionamentos, amizades. E a gente sabe que Deus, aqui na cidade de Águas Formosas, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, nos dado bons relacionamentos, amigos, né, para nos ajudar a cuidar aí dos nossos filhos. Então, assim, tem irmãos que estão nesse momento agora cuidando, né, do Mateus e da Elisa. Então isso deixa o nosso coração feliz em saber que a gente pode contar com os irmãos, né? A irmã Silvane está ali, mais o irmão Douglas, a Bárbara. Então que Deus abençoe esses irmãos. E também a respeito de Moisés, né? O que Moisés foi? Ele conduziu o povo pelo deserto. E nós sabemos que passar pelo deserto, estar no deserto não é fácil, porque existe o sol, existe temperatura elevada durante o dia, existe o frio à noite. E nós sabemos que ele foi um guerreiro do Senhor que conduziu. Então, assim, eu me inspiro nesses dois personagens que, assim, falam muito ao meu coração. Isso aí. Patrícia? Eu gosto muito de estudar sobre as mulheres da Bíblia, né? Creio que as mulheres da Bíblia têm muito para nos ensinar. Então, Maria, mãe de Jesus, né? Com a sua entrega, com a sua submissão, com a sua obediência, o arrependimento genuíno de Maria Madalena, né, que Maria Madalena a gente vê que ela se arrepende e ela não peca mais, então é um arrependimento verdadeiro. O Sermão do Monte para mim também é muito inspirador, a fé de Ana. Então, assim, são muitas passagens, né, que são inspiradoras para nós. Verdade, muitas e muitas vezes. E como a fé cristã ajudou vocês a superarem momentos difíceis em suas vidas? A fé cristã, quando nós não vemos uma saída, ela nos mostra a saída. E muitas pessoas falam assim: a fé é um salto no escuro. Eu não concordo com essa frase. A fé é nós caminharmos na certeza de que quando andamos, Deus pavimenta, coloca o calçamento debaixo dos nossos pés para que a gente não caia. Porque se for um salto no escuro, é algo inseguro, e quando nós nos sentimos inseguros, nós não temos fé, nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz. Um exemplo, né, questão de fé, no ano de 2021, com a gestação do Mateus, passando por várias situações na cidade de Teoflotone, e fui diagnosticado com câncer de próstata. E quando veio o câncer, quando o médico falou, me deu essa notícia, o meu coração ficou assim: e agora? Posso falar que durante alguns instantes a minha fé pediu licença e foi embora, porque a gente começa a imaginar muitas coisas ruins, sensações ruins vêm na mente, até qualquer pessoa, por mais que tenha muita fé, quando fala em respeito da morte, do câncer. E eu quero falar para você, ouvinte, câncer não é o fim de todas as coisas, mas é o início de uma linda história com o Senhor. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer e entender o que ele está vivenciando.
E o meu câncer de próstata foi o RAD5, mais agressivo, e graças a Deus, quando foi no meio do outro ano, fiz todo o diagnóstico novamente e milagre aconteceu, a cura veio sobre a minha vida. Então por isso que eu falo, não tenha medo, né? E Hebreus também, no capítulo 11, verso 6, fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Isso aí. Amém. Patrícia? Existem situações que eu tenho certeza que eu não teria suportado se não fosse a fé em Deus, se não fosse a força do Senhor, né? Salmo 18:3 fala sobre, né, a força do Senhor, e é um salmo que eu gosto muito. E como o pastor testemunhou essa situação na vida dele, eu também tenho. No ano de 2014, logo depois, né, de ter casado, recém, né, assim, pouco tempo de batismo, a gente passou por uma situação, né, em que eu acordei, lembro claramente, no dia 12 de junho de 2014, se eu não me engano era um ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, e eu acordei sem enxergar do olho esquerdo. E aí muita dor de cabeça, uma dor de cabeça insuportável. Cheguei em Valadares, nessa época a gente namorava lá, e fui fazer exames, e uns dias depois saiu o diagnóstico. No dia que eu recebi esse diagnóstico, eu estava sozinha com o médico, porque já estava viajando. E eu gosto sempre de testemunhar onde eu tenho oportunidade, porque eu creio que quando o Senhor age dessa forma na nossa vida, é para fortalecer a fé de outras pessoas. E então eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Para quem sabe, essa doença ela é incurável. E ali naquele momento, o chão se abriu para mim, né? Na minha humanidade, eu no primeiro momento me desesperei e eu pensei em inúmeras coisas. Mas aí depois eu peguei a Bíblia e ali saiu essa passagem para mim do Salmo 18. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O Senhor me curou para que o nome dele fosse glorificado na minha vida e também na vida de outras pessoas. Então, a fé é o que nos move, a fé é o nosso alicerce, a nossa base, né? Quando não tem mais para onde a gente olhar, o Senhor nos carrega, o Senhor nos move. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus, que testemunhos incríveis, gente. Nossa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão sendo edificados agora através do testemunho de vocês. E qual é o impacto da fé cristã em suas vidas pessoais e no relacionamento de vocês? O impacto, né, da fé ele é total na nossa vida, é 100%. Como eu acabei de falar, né, sem fé é impossível a gente agradar o Senhor, e quando nós andamos por esse caminho que Ele mesmo pavimenta para nós, a gente se sente seguro. E ao receber, quando a gente recebe o convite, né, de sair de uma cidade, nós estávamos instalados em Teoflotone, nós já tínhamos, né, uma estabilidade, né, a questão ministério, a questão de clientes, a gente já tinha ali tudo preparado, é muito confortável quando a gente está já numa cidade a gente ficou lá quase 6 anos. Então, assim, as amizades, né, amizades lindas que Deus nos presenteou lá com vários irmãos, e a gente lembra de muitos irmãos com amor e carinho, e a gente vai estar com eles sempre no nosso coração. São ovelhas que vão ser sempre ovelhas nossas de Teoflotone, não tem como, né, deixar de ser nossas ovelhas. E quando a gente recebe um convite, a gente pensa, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Vamos começar tudo do zero, com filhos. Não temos nenhum parente em Águas Formosas, mas sabemos que, como eu falei, Deus, pela fé, Ele vai conduzindo novos relacionamentos, um novo ciclo, uma nova caminhada. E hoje está sendo um tempo muito gostoso de crescer junto com a primeira igreja, né? Então ali a gente está discipulando a igreja para fazer discípulos. Novas pessoas têm chegado, novas pessoas têm abraçado a fé junto com a gente, e o nosso objetivo é ser bênção. E uma coisa que eu falo, o pastor, quando ele tem a fé, ele entende que ele está numa cidade, numa localidade, não para causar problemas, mas sim para trazer a solução para a igreja e para as pessoas que estão próximas. Com certeza. Amém. Patrícia? A fé é o que sustenta, né, o nosso relacionamento, porque eu creio que se não
se a gente não colocar Deus na nossa vida todos os dias, colocar os planos, os projetos, os sonhos diante de Deus, as coisas não caminham, as coisas não vão para frente. Se a gente olhar também só com os olhos humanos, algumas pessoas podem, até falaram para a gente, né? Vocês vão sair daqui, vão para uma cidade menor e tal. E a gente fala, não é escolha nossa, nós decidimos obedecer ao Senhor, e o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, o Senhor sabe para onde nos conduzir, o melhor propósito para as nossas vidas, aonde nós podemos, né, também contribuir para o crescimento do reino do Senhor, porque é esse, né, o nosso maior objetivo, é contribuir, resgatar almas para o Senhor Jesus e fazer aquilo que Ele nos pede, obedecer a Ele, né, com muito temor e tremor do nosso Deus. Isso aí. E como vocês equilibram as responsabilidades pastorais com a vida empresarial? Essa pergunta ela é difícil, mas vamos lá. Não é fácil, né? Não é nada fácil a gente precisar de se desdobrar em duas atividades, né? Tanto pastoreando, tanto questão da loja. Mas a nossa igreja, né, a Igreja Batista Brasileira, ela sugere, né, um pedido da nossa convenção, nós dedicarmos 100% do nosso tempo ao ministério. Nós temos essa exceção, né, de nós termos também a nossa loja, a gente empreender, questão de sustento, né? Questão de sustento e questão de atividade também, questão da dignidade da mulher, né? As mulheres aí que estão me ouvindo sabem como que é bom elas não ter essa dependência 100% do marido, mas ter ali condições de sustentar, comprar as coisas que desejam, presente para filhos. Então, atendendo essa questão, né, a necessidade da minha esposa e também a necessidade do nosso sustento aqui na cidade, que com certeza está nos ajudando nesse momento, né? E sabemos que a dedicação, né, da minha esposa, ela dedica ao lar, dedica ao trabalho, e eu procuro ali ao máximo ajudar ela com essa questão, né, da loja, de empreender, mas a parte boa da responsabilidade aí é com ela, e eu ajudo ali naquilo que é necessário, a questão de fazer uma entrega, de atender um cliente também, a gente está aí juntos, somando forças, que eu acho que é isso que fortalece o casal e fortalece o relacionamento. E eu não consigo ver, né, nenhum problema da gente conseguir administrar, porque graças a Deus, né, o trabalho com a loja não nos prende ali 100% do nosso tempo. Então, sempre quando o irmão tem uma necessidade, a gente está ali sempre disposto a atender e abençoar. Isso aí, Patrícia. O Jair é o meu maior incentivador, né? Ele me apoia e abraça também os meus sonhos, assim como eu abraço os sonhos dele, e eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem. A gente tem uma pessoa que é o nosso companheiro, que nos incentiva, que nos apoia, que nos ajuda. E ali a gente percebe também que essa questão empresarial já vai influenciando os nossos filhos. Elisa gosta muito de fazer os vídeos da loja, ela gosta muito de contribuir com as ideias dela. E um dia desse ela estava lá no quarto dela arrumando um vasinho de flores ali. Falei, o que você está fazendo, minha filha? Aí ela, mamãe, eu estou arrumando esse vasinho de flores aqui porque eu sou filha de empresária. Então a gente vê que isso também já influencia os nossos filhos, né, a correr atrás dos sonhos deles, dos objetivos dele. E isso é muito bom, né, que acaba que a família toda participa. Que bom, né? Isso é bacana demais, esse apoio familiar, a família tá junto ali, que gracinha. E qual é a visão por trás da loja Lele Baby Kids e como a fé cristã influencia o negócio? Certo. A nossa visão, ela veio, né, com o objetivo de sustento, né? A primeira visão é questão de sustento, a necessidade real de empreender e auxiliar no sustento. E também levar cada produto, né, com amor, carinho ao nosso consumidor. A minha esposa, ela prepara cada entrega e coloca um pedacinho ali dela em cada produto. São escolhidos ali com muito amor e carinho produtos de qualidade para levar o amor e carinho às pessoas. Então, de uma certa forma, a Lele Baby Kids, ela abençoa, é uma loja que abençoa e também é abençoada com os nossos clientes. Então, cada cliente que adquire um produto ali, ele leva um pedacinho, né, nosso de amor, de carinho e de atenção. Isso aí. E não é somente um sonho, não é somente um negócio, é a realização de um sonho. E através desse negócio, Deus tem enviado muitas pessoas ali, né? Muitas vezes a gente ora com as pessoas e a gente sabe que quem trabalha com comércio também ouve histórias, e as pessoas têm muito essa necessidade de serem ouvidas, né?
Então também contribui nesse sentido. Isso aí. Aproveitando aqui, podem deixar o endereço da loja para quem quiser ir lá conhecer também. Posso falar? Avenida São Vicente, número 478, fica em frente ao supermercado Boa Compra. E é interessante também, querido cliente, caso você chegue, a porta esteja encostada, você pode estar chamando, e tem o nosso telefone também, que você pode estar mandando uma mensagem, que às vezes a porta fica encostada, e é interessante você mandar uma mensagem no Zap, que a gente vai te atender, ou então a gente saiu rapidinho ali e volta, mas a loja está aberta de 1 até as 5 da tarde, mas qualquer coisa você pode estar chamando também, marcando o seu horário, tá bom? Isso aí. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao iniciar um negócio próprio? Desafio grande, são grandes, né? Enormes. Mas um que a gente pode enumerar é a questão, às vezes, a falta de incentivo e de apoio das pessoas próximas. Sabemos que muitas vezes uma pessoa estranha se torna um cliente, se torna um amigo. Mas infelizmente, às vezes no comércio, às vezes os amigos acabam dando preferência para outras pessoas. É estranho eu falar isso, mas acontece muito. Em vez dos amigos abraçarem ali, comprarem com você, às vezes compram em outra loja e não te dá aquele apoio. Às vezes um cliente que você nunca imaginou, passou por ali, viu, né? Teve cliente que às vezes foi lá, comprou e tirou foto, falou assim, eu vou mandar para uma amiga, para um amigo, e às vezes as pessoas mais próximas, né, acabam não se aproximando. Mas graças a Deus, né, a questão dos parentes, né, a gente não posso reclamar, que eu tenho parentes que às vezes de longe, de outro estado, compra, divulga, fala, e a gente é aberto a isso, que às vezes a pessoa não é daqui da loja, da cidade, mas está em outro lugar também, a gente consegue dar um jeito de entregar, a gente vai trabalhando aí. Mas essa questão é que às vezes mais nos deixava às vezes preocupado e tristes, porque sabemos que se as pessoas mais próximas derem o valor, né, a gente vai melhorando aí a cada dia. E sabemos também que as nossas igrejas, né, estou falando da nossa igreja, tem várias pessoas que trabalham com produtos, que são profissionais, e o que eu procuro fazer na igreja é incentivar os membros da igreja a adquirirem produtos de lojas sérias, lojas que estão ali, né, de pessoas que estão na mesma luta, no mesmo desafio do dia a dia, né? E também, queridos, para a gente poder, minha esposa anotou aqui, para a gente esclarecer, nós não trabalhamos hoje com a questão do bazar, nada contra a questão de bazar, mas de repente as pessoas acham que às vezes ser uma loja em casa e tudo, a pessoa acaba confundindo, mas são produtos novos, de qualidade, então só para deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, são produtos de ótima qualidade. E mais para frente, quem sabe a gente pode fazer bazar, mas no momento trabalhamos com roupas e peças novas e de qualidade. Isso aí, Patrícia. Isso. Os maiores desafios para empreender é saber que o resultado não vem de uma hora para outra, né? Muitas vezes a gente quer se comparar com pessoas que já estão no mercado há anos e anos, né? E não sabe, né, o que ela passou. Então a gente tem que ter um entendimento que empreender é muito bom, sim. Você tem a possibilidade de estar mais próximo dos seus filhos, né, que foi esse um dos motivos que eu comecei a empreender, para estar mais próximo dos meus filhos, mas sabendo que o resultado não vem de uma hora para outra. É um longo caminho que você está ali diariamente, né, fazendo a sua marca, fazendo o seu nome, prestando serviço de qualidade, tendo diferencial, né, de atendimento ao cliente, um atendimento personalizado e tendo persistência, né, todos os dias, constância. Com certeza. E como vocês mantêm a ética cristã no ambiente empresarial? Isso. A questão da ética cristã, a gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos vai refletir, né? E a questão da palavra ética é trabalhar, né, com um produto de qualidade, a questão da garantia, né, dar uma boa garantia para o cliente, um bom atendimento, colocar um preço justo, né? Porque o cliente às vezes ele chega na loja, às vezes ele não quer comprar, ele quer procurando um cantinho ali para conversar. E a ética nos faz isso também, a gente ouvir o nosso cliente, ouvir as pessoas que se chegam até a loja, e aí de repente ela não pôde comprar nada, mas só o fato de a gente estar ali, liberar uma palavra para ela ter uma visão, ela se sente acolhida e amada. Então hoje o comércio, né, aquele que está na parte de vendas, que está vendendo algum produto, ele precisa ter essa ética, porque às vezes o cliente vai na loja uma vez
e não leva nenhum produto, mas na próxima vez ele pode levar, se ele for atendido, se você ouvir. Então a audição ela é muito importante também nos negócios. Então nós levamos esse comportamento, né, de trabalharmos com total ética nos produtos e no relacionamento. Isso aí. Patrícia. Isso. Isso, o resumo disso que o pastor falou é vender produtos com qualidade, né, produtos originais. Isso aí. Qual é a importância do trabalho voluntário e da caridade em suas vidas? Exatamente. Quando a gente ajuda alguém, né, a gente se sente muito melhor do que aquele que está recebendo, né? E muitas vezes o Espírito Santo sopra ali no nosso ouvido, né, para a gente ajudar alguém, e a gente às vezes reluta, não, isso é coisa da minha cabeça. Então eu tenho sempre comigo para que a gente esteja sensível a essa voz do Espírito Santo. Muitas vezes eu estou lá em casa e aí me vem o desejo de montar um kit para alguém, de entregar um mimo para alguém, né? E aí eu vou lá e faço com todo carinho. Eu tenho certeza que isso não vem de mim, que isso vem de Deus mesmo, né? E esse é o papel, nosso papel, o papel da igreja, né? De auxiliar o outro. E como eu já falei aqui, hoje em dia as pessoas estão muito atarefadas, sempre correndo, muita coisa para fazer. E aí às vezes você pensa assim, mas eu não tenho dom, eu não sei o que eu faço, como que eu posso ajudar. Empresta o seu ouvido, empresta o seu tempo, né? É tão bom a pessoa ter alguém que ouça aquilo que ela quer falar, e que a gente, nessa era de internet, de rede de mídias sociais, tem se perdido essa questão de ouvir o outro, de ouvir realmente o que o outro está falando, né? Isso aí, pastor. E quando se fala de trabalho voluntariado, hoje é um grande desafio, né? Para as nossas igrejas, a gente sabe que muitas pessoas gostam de chegar nos templos e pegar tudo arrumadinho, tudo prontinho, mas o voluntariado ele começa na nossa casa, reflete na igreja e na comunidade. Então, eu vejo a questão da importância, né, do voluntariado quando eu estou ali, por exemplo, vou falar de igreja, né, que é o meu convívio maior. Você chegou na sua igreja, você viu algo fora do lugar, você pode ceder o seu tempo ali e arrumar. Uma lâmpada quebrada, um vidro, alguma coisa assim, você pode ajudar? Ajude. Ou então até mesmo um vizinho seu, ele foi operado, passou por uma situação difícil, você sabe que ele não tem uma pessoa próxima, né? Eu acredito que você cedeu o seu tempo ali para chegar, para poder limpar a casa, cuidar. Isso tudo é muito bom, porque quando a gente recebe o carinho de alguém, a gente não gosta de ser servido, precisamos também sair da zona de conforto e aprender a servir. E quanto mais nós servimos no voluntariado, mais a gente é abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu falo porque uma vez uma sobrinha minha, ela precisou de ir para outro estado e uma família abraçou a minha sobrinha e foi muito bom esse abraço, ela ser acolhida. E eu tenho certeza que a nossa família também já fez isso por várias pessoas. Então eu vejo a importância do trabalho voluntário, da caridade, do amor sendo espalhado, né? Isso aí. E como vocês veem o papel da igreja na comunidade, como ela pode ser relevante para as pessoas? Certo. O papel da igreja na comunidade ele é fundamental. Hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas elas não compreendem muito o papel da igreja, não sabem por que a igreja existe. Você que hoje está numa comunidade cristã, você sabe o objetivo da igreja, o porquê que ela está ali plantada. A igreja nasceu no coração do Senhor para poder aproximar as pessoas. Salmo 133 fala, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Mas aí você fala assim, mas só pode ser no templo? Não, em qualquer lugar você pode se reunir. Lembrando que a igreja não é indivíduo, mas a igreja é a comunidade. Quando eu vou até a igreja, estou ali presente com o irmão, eu sei da necessidade que aquele irmão, que aquele grupo está passando. E quantas vezes numa reunião de oração vem N pedidos de oração aí de pessoas que eu não conheço e ali a gente ora. Muitas pessoas precisam de uma cesta básica e ali a igreja se mobiliza para poder conseguir alimento para poder estar levando. E sabemos que em João 6,25 fala que Jesus ele é o pão da vida, né? Então Jesus ele nunca levava só a palavra,
mas ele também vinha com alimento físico. Então, todas as vezes que eu me deparo com essa passagem, eu lembro que eu, né, e vocês, meus irmãos, quando vai falar de Jesus, leve também um alimento. E ele fala também em João 4,10 a respeito de água. A água nós tomamos aqui, daqui a pouco dá uma sede de novo, a gente precisa tomar, mas aquele que prova de Jesus, Jesus é a fonte de água viva. Em João 4,10, as pessoas não jamais terão sede. Então, assim, eu preciso entender a importância da igreja. Só aqueles que estão dentro da igreja sabem da importância. Lembrando, queridos, também que o nosso Deus, ele é amor, ele também, 1 João 4, 7, 8, amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembrando também que ele é fogo consumidor, e em Hebreus 12, 29 fala sobre isso. Então, eu vejo a igreja como expressão de Deus na terra. Então, quando eu estou ali ligado com meu irmão, estou ligado no céu. E tudo que é ligado no céu é ligado na terra, ligado nos céus. Então, eu não consigo ver, né, a minha vida sem estar junto com os irmãos na comunhão. E para aqueles que hoje, né, de repente está me ouvindo aí, está assim, eu não sei, pastor, em qual igreja que eu vou, eu não sei o que fazer. Então assim, eu estou machucada com alguma igreja. Eu falo para você nessa manhã, não fica sozinho não fica longe da presença dos irmãos não, porque eu também sou imperfeito, eu sou falho, eu sou pecador, posso machucar as minhas ovelhas, posso machucar alguém, mas acima de machucar, nós temos que ter a humildade de chegar e falar assim, meu irmão, me perdoa, meu irmão, vamos estar junto. E se você tem alguma ferida com alguma igreja, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã toque no seu coração, que você seja curado e peça a Deus que te coloque em algum lugar para ser produtivo. Isso aí, Patrícia. Amém. Uma igreja relevante é uma igreja que forma discípulos, né? Que formam líderes que levam esse amor de Jesus para outras pessoas. É uma igreja que está nas casas, nas escolas, nos hospitais, está em todos os lugares, né? Uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja que ama, que discipula, que prega a verdade, né? Isso aí. E qual é a mensagem que vocês gostariam de transmitir para aqueles que estão enfrentando dificuldades em sua jornada com Deus? Não desistir, porque as dificuldades, o próprio mestre falou, olha, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também irá vencer. Profeta Isaías 41:10 fala assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus e te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, quando nós estamos no Senhor, nós vamos passar por dificuldades? Claro que sim, mas nós temos a certeza de que o Senhor está com você, está comigo. E também, Isaías 40:31 fala que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Se porventura você está nessa manhã aí fraco, abatido, desanimado, saiba que o Senhor é contigo e Ele não te deixa e Ele quer renovar suas forças nesse dia, nessa manhã. Amém. Patrícia? Existem situações que a gente vive que realmente a gente perde as forças, né? As forças físicas. Mas pedir a Deus para sempre nos dar constância, para que a gente consiga, né, resistir, porque às vezes a gente não consegue orar, mas a Bíblia fala que o Senhor entende, né, os nossos gemidos e que Ele colhe as nossas lágrimas. Então, quando a gente não conseguir orar, que a gente chore, que a gente cante um louvor, mas que a gente não deixe de falar com Deus, que a gente tenha essa constância de orar, de ler a palavra, de ouvir um louvor, né, de buscar fortalecimento no Senhor. Sei. E como vocês inspiram e motivam seus filhos a crescerem em sua fé cristã? Demonstrando, né, para eles a nossa fé que temos em Jesus, através de oração, através de testemunho de vida, não só através de histórias da Bíblia, mas as nossas histórias da nossa família, aquilo que a gente vive no dia a dia, que é muito importante. Porque no passado as pessoas falavam muito a respeito de histórias, era passada de pai para filho, de geração em geração. E eu tenho muitas histórias no meu coração que meu pai me contou, minha mãe me contou, e eu procuro fazer da mesma forma, contar histórias bem engraçadas, divertidas da família e o nosso testemunho vivo.
Esses dias eu tive uma experiência com a nossa filha, Elisa, 7 aninhos, e assim, foi marcante para a minha vida, me marcou muito a história dela, que ela chegou, questão de brinco, né, as mulheres usam brinco, né, questão de vaidade, e a gente falando com ela, minha filha, usa brinco e tudo, e ela estava não querendo usar, creio que com medo de doer para colocar na orelha, e aí um dia desse ela falou assim, a mãe dela falou assim, eu quero, e aí foi lá, mãe coloca, não vou colocar não, minha filha, você vai colocar. E aí quando eu cheguei, falei assim, ela tá colocando, tá, eu fui, tava ali no cantinho, vendo, observando ela colocar o brinco de frente ao espelho, ela foi, tava colocando, colocou um. Quando ela colocou o primeiro brinco, ela começou a chorar, ela falou assim, minha filha, doeu, o que aconteceu? Não, pai, eu tava aqui orando, pedindo a Deus para eu colocar o brinco, e eu consegui colocar um brinco. Aí, beleza, colocou a taxinha, não, vou colocar, aí, não, vou colocar o outro primeiro, e colocou, quando foi colocando, ela começou a chorar de novo, chorando, e ela conseguiu colocar, e quando ela colocou, ela falou assim, graças a Deus, o que foi, minha filha? Consegui colocar o outro, mas eu estava cantando, pai, e Deus abençoou que eu consegui. Resumindo, depois ela foi e me abraçou e falou assim, ai, que bom ser filha de pastor. Que delícia, pai. Pai, o senhor tem experiências com Deus? Eu falei assim, tenho muitas, minha filha, e comecei a contar para elas as minhas experiências. Então eu vejo que o que a gente precisa fazer com os nossos filhos, não só os nossos filhos, mas com essa geração, é contar a história. Porque de repente, você acha que só os seus filhos biológicos são seus filhos. Deus, de repente, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, quer te dar filhos na fé, filhos espirituais, né? Que você vai estar ali adotando eles também. Então faça isso. A melhor coisa que a gente pode deixar é uma história, um legado para essa geração que vai inspirar não só filhos biológicos, mas filhos também de coração. Com certeza. É o exemplo mesmo, né? Não existe outra forma dos nossos filhos verem Jesus em nós que não seja através do exemplo, porque não adianta nada a gente ter um discurso bonito, falar bonito, e os nossos filhos vão crescendo e vão vendo, né, quem realmente são os pais. Então, muitas vezes as pessoas mandam os filhos para a igreja, mas não vão, pedem para ler a Bíblia, mas não leem, falam que tem que fazer devocional, mas não fazem. Então, os nossos filhos são esponja, eles observam tudo, né? Então, nada melhor do que o exemplo para os nossos filhos. Isso aí. E quais são seus livros e autores favoritos relacionados à fé cristã? Certo. Tem um livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E Uma Vida com Propósito, ele também escreveu Uma Igreja com Propósito, então esse livro fala muito ao meu coração. Temos também o Robson Miranda da Silva. Ele escreveu Trilho do Discipulador. São 3 livros que ajudam muito a igreja a ter novos discípulos nas nossas igrejas. Tem também a questão da Joyce Meyer, tem um livro Eu e Minha Boca Grande, ele fala muito, né? Então é um livro que fala muito a respeito das nossas palavras, da nossa boca, e tem N autores, né? E principalmente a palavra de Deus, que inspira muito e fala muito ao nosso coração. Isso aí, Patrícia. Mateus não tem deixado eu ler muito ultimamente, né? Mas eu gosto muito de ler, e eu coloquei aqui alguns livros, né, que me marcaram. Esse Uma Vida com Propósito, que o pastor citou, que eu também li. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Pescadores de Crianças, né, para quem trabalha com crianças, do Spurgeon, é muito bom. E As 5 Linguagens do Amor, As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. São livros assim, muito bons, né, de excelente leitura, e que eu indico. Isso aí. E como vocês se preparam espiritualmente para lidar com os desafios do dia a dia? Levando em primeiro lugar a palavra do Senhor, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E é na palavra de Deus e é no relacionamento com Ele que a gente cresce, né? Não só por ser pastor, por ser líder, mas por ser ovelha também. Então, quando nós lemos, quando nós buscamos ali a direção de Deus, principalmente nas primeiras horas do dia, que o que acontece? Muitas pessoas deixam para poder ter a sua devocional no finalzinho, quando já não tem mais força. A sua mente ela está muito limpa na parte da manhã, então melhor é você acordar. Tem costume de tomar o café? Toma aquele café e vai procurar uma devocional, a Bíblia, um livro ou algo que você gosta de fazer pela manhã ali, vai nutrir o seu coração. Quando a gente faz isso, a gente vai recebendo força, poder e graça do Senhor.
E eu falo que a nossa vida espiritual, ela é relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com Ele, de conversar, de perguntar para Ele se é para você tomar aquela atitude, se é para você namorar aquela pessoa, ou se é para você casar, o detalhe mais simples, às vezes fazer uma pequena compra, perguntar ao Senhor antes para não fazer aquilo do seu coração. Porque o que agrada o coração de Deus é você conversar com Ele todos os dias e ter um relacionamento com Ele. Porque eu tenho a minha esposa, então todos os dias eu quero estar perto, eu quero relacionar, eu quero conversar com os meus filhos. E Deus, ele é muito mais importante, né, do que a minha esposa, do que os meus filhos. Porque se eu tenho Deus na minha vida, Ele vai concedendo todas as outras coisas. Isso aí, Patrícia. É o jejum, a oração, né? Aquele básico que a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade em praticar, tem dificuldade em fazer. E é isso que nos fortalece, né? E os meus filhos também. A maternidade me fez ver o amor de Deus de uma forma assim transformadora. Para quem tem filhos aí que está me ouvindo, né, as mães que estão me escutando, é um grande desafio criar os nossos filhos, né? Principalmente à luz da Bíblia. São muitas coisas, são muitas influências que vêm. E se a gente pudesse colocar os nossos filhos numa bolha, mas não é possível. Então, assim, é pedir sabedoria do alto, né, para enfrentar esses desafios, o desafio de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, de ensinar eles a serem homens e mulheres que temem ao Senhor. E a maternidade me ensina muito, o dia a dia, quando eu estou ali lavando uma vasilha, quando eu estou fazendo uma comida, Deus fala muito comigo. E muitas vezes a gente acha que isso é um serviço qualquer, né? Você que é mulher, você que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, mas o Senhor tem muito a nos ensinar na nossa casa, no nosso lar, no nosso dia a dia. E eu peço sempre a Deus que renove a minha visão, né? Que a rotina não me engesse, que a rotina não me impeça de ver o extraordinário de Deus no dia a dia, nos meus filhos, com meu esposo, na minha casa. E é isso. Muito lindo, realmente, viu? Você tá certinha, Patrícia, que lindo. Você citou oração e jejum, agora eu já quero saber qual a importância da oração e do jejum na vida de vocês. Muito importante, né? Essa questão do jejuar. Muitas pessoas não gostam muito de jejuar e falam assim, mas Jesus já fez todo o sacrifício por mim. Mas é necessário, queridos, a gente jejuar para o físico, para o espírito, para a sua alma, porque quando a gente jejua, a gente está ali lembrando do Senhor a cada momento. E já parou para jejuar? O desafio, quando você para, assim, vou fazer um jejum. Chega para você aquele amigo e convida, vamos ali para um churrasco. Chega aquela pessoa, olha, com aquele pão de queijo quentinho, com aquela coxinha, né, mais lindas, quentinha. E aí você às vezes esquece, fala assim, nossa, meu jejum já foi embora. Mas é muito importante você ter essa disciplina, porque jejuar é disciplina com o Senhor. E Mateus 17, 21 fala que essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Então, quando a gente vai orar por alguém, quando a gente vai clamar pela vida de alguém, nós precisamos estar preparados espiritualmente, porque nós sabemos que o inferno existe, demônios existem, sim, da mesma forma que o nosso Deus existe, nosso Deus criador e soberano. E Efésios 6, ele fala claramente sobre as nossas guerras. 6 a partir do verso 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Porque se fosse contra a carne ou o sangue, seria muito fácil a gente resolver os problemas, seria igual nas guerras antigas, mas não, a nossa guerra é espiritual. Então, quando você está ali no jejum, você está ali na oração, quando vem o ataque do diabo contra a sua vida, você vai ter uma visão limpa espiritual para enxergar que não é a pessoa, carne, mas é aquilo que está por trás dela, influenciando e fazendo com que ela te agrida, com que ela seja indiferente, com que ela te maltrate de alguma forma. Porque quando nós temos Gálatas 6, a partir do verso 22, o fruto do Espírito, Gálatas 5 quer dizer, a partir do verso 22, o fruto do Espírito Santo, de maneira nenhuma a gente vai estar contaminado. Quem tem o fruto do Espírito Santo de Deus, ele entende que ele precisa jejuar, ele precisa orar. Agora, a frequência do jejum é cada irmão, é individual. Eu mesmo na igreja, às vezes, eu convoco a igreja para fazer um jejum coletivo. Irmãos, vamos jejuar por esse e esse objetivo. Jejue com objetivo, né? E você não precisa também ficar falando, quando você fizer um jejum pessoal seu, fica quietinho.
porque não há necessidade, porque a Bíblia mesmo nos fala, quando for jejuar, não ficar chamando atenção, não ficar falando para as pessoas, mas faça ali que o Senhor está vendo o seu coração e a recompensa Ele vai te dar. Isso aí. Patrícia, você quer complementar? Sim. E também algumas vezes as pessoas fazem jejum como forma de barganha, né? Jejum não é barganhar com o Senhor. O jejum é para nos aproximar mais ainda dele, né? Fazer renúncias, porque para a gente é muito difícil fazer renúncias. Então, eu penso que quando a gente faz o jejum, que a gente renuncia a algo que a gente gosta, em prol de estar mais próximo do Senhor, é muito bom. Isso aí. Qual é o impacto da música gospel em suas vidas e como ela influencia suas crenças e práticas? Pergunta boa. Mundo gospel. Olha, queridos, nada contra, amo música, né? Nasci no lar, participei de vários corais, mas a palavra gospel, né? Ela vem de good spell, que ao pé da letra, soletrando, né? Fala assim, a tradução vem Deus soletra. Então, toda música gospel é uma música levada ao Senhor, que vai lhe consagrar ao Senhor, uma música que tem uma mensagem de boas novas. O evangelho, ele deve levar a música evangélica deve levar o evangelho ao coração das pessoas. Então, o objetivo é esse. Mas precisamos ter muito cuidado, que nem toda música gospel tem ali a mão, e não é que Deus esteja soletrando, porque existe um mercado todo por fora, nada contra o mercado. Eu acredito que se um cantor, ele canta, ele tem ali músicos, tem a estrutura, tem transporte, ele precisa cobrar por aquilo que ele está apresentando, mas sem exageros, né? Então eu sou a favor desse controle. E sabemos que as músicas, né, ela influencia muito na nossa crença, na nossa prática, aquilo que a gente ouve. Um breve relato meu. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, vivendo a minha vida, eu gostava de tudo quanto é tipo de música, sertaneja, popular, nada contra. Então, assim, gostava de tudo quanto é música que tocava, eu gostava. De menos o funk, respeito, né, quem gosta do funk aí, mas não gosto muito não. Mas enfim, não é o meu gosto aqui. Mas o que acontece? As letras da música influenciam naquilo que você fala, porque a música, ela acaba sendo uma oração a Deus. Então, quando você está cantando ali, você está levando a tua palavra a Deus. E eu decidi, quando eu aceitei a Jesus, abrir mão. Então, abrir mão de tudo quanto é tipo música, que a gente chama de secular, música mundana, que seja. Mas eu abri mão e eu decidi somente ouvir músicas consagradas ao Senhor. Mas não é toda música gospel que eu escuto. Lembrando também do peso da música, da importância da música para o cristão, que 1 Samuel 16... fala a respeito da experiência de Saul, o rei Saul com Davi. Ele tinha necessidade, quando o rei estava ali totalmente transtornado, enfurecido, com demônios ali assombrando ele mandava, chama Davi, ele vai tocar, porque eu sei que ele dedilhando a harpa, eu vou acalmar. Era incrível, Davi chegava ali com a sua harpa, começava a dedilhar, os demônios iam embora. Então, assim, eu tenho certeza que o rei tinha muitas músicas, muita coisa que acontecia, mas somente o que acalmava o coração do rei era Davi, que era um instrumento de Deus tocando o instrumento. Então, queridos, a música, ela influencia muito. Então, não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Então, se eu adoro ao Senhor, se eu estou no ministério de louvor ou não, só cantando ao Senhor, eu peço que você pare e pense, né? E ouça, né, aquilo que eu falei com você, que Deus coloque palavras certas no seu coração. Isso aí, Patrícia. Eu sou apaixonada por música, gosto muito de louvores e particularmente para cada história, para cada momento que eu vivo, tem alguma música que me marca, né? E tem até uma experiência geralmente eu choro com os louvores, né, que realmente quebranta. O louvor tem poder de quebrantar, né, os nossos corações através da ação do Espírito Santo. E uma experiência que logo que o Jairo foi ordenado, né, na igreja, e eu chorava, eu não posso chorar, o que eles vão falar que a esposa do pastor está chorando? Que a gente sabe que também às vezes tem esse preconceito de você não poder chorar na igreja, de você não poder se ajoelhar, né? E aí o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Antes de você ser esposa do Jairo, você é minha filha. Então, assim, ficou gravado para mim, né, essa passagem. Então, eu gosto muito
Mas a gente tem que sempre analisar, né? Isso que o pastor falou, de analisar a letra, porque infelizmente alguns louvores são tidos, né, como gospel, mas quando a gente vai analisar a letra, ele não é um louvor cristocêntrico. Sim. Então, só para a gente ter esse cuidado, né? Com certeza. E como vocês veem o papel da tecnologia na jornada cristã e como ela pode ajudar ou prejudicar a fé cristã? Olha, a tecnologia é uma bênção. Eu amo, né, a questão da tecnologia, a questão das redes sociais. Precisamos sim, porque hoje é um canal muito importante, né, de comunicação, de você falar de Jesus para outras pessoas. Mas o cuidado, né, precisa acontecer, porque muitas pessoas estão acabando ficando viciadas, né, na questão de tecnologia. Eu lembro que aqui na cidade, há um tempo atrás, ficou mais ou menos umas quase 8 horas sem luz. E o pessoal ficou tudo desesperado. Eu via gente na rua, com um celular na mão, era lanterna, não era lanterna, era procurando se tinha algum sinal e não tinha. Então a gente está vivendo uma geração que é chamada geração Z. Então essa geração Z, ela tem uma dependência muito grande dos meios de comunicação. E nós que somos pais precisamos ter esse cuidado de tomar o cuidado com as redes sociais dos nossos filhos, porque a gente pega o celular às vezes para enviar uma mensagem, daqui a pouco a gente se perde navegando em vários lugares que não tinham nada a ver, dá aquele branco e você vai para outros caminhos. Então tomar esse cuidado. E aquilo que eu coloco na rede social influencia muito não só a minha vida, mas as outras pessoas, porque já parou para pensar que às vezes você coloca um texto falando sobre depressão, alguma coisa desse tipo, e a pessoa já pensa assim, nossa, será que o pastor está com depressão? Será que o fulano está vivendo isso? Porque as pessoas veem a sua rede social e começam a imaginar que é o espelho da sua alma, e não é. Ou às vezes é uma indireta, lá, fulano está mandando indireta para mim porque brigou comigo. Não, peraí, a gente tem que parar e pensar, o mundo não gira ao redor do meu umbigo, tem várias pessoas, várias situações ali. E eu gosto muito de usar a rede social para transmitir versículos, transmitir mensagem, fazer pequenos vídeos, porque eu sei que às vezes um pequeno vídeo ali pode mudar o dia de uma pessoa. Então assim, eu vejo fundamental, mas precisamos usar com moderação. Sim. Em relação à criação de filhos, a gente percebe que os nossos filhos estão crescendo nessa geração, onde tudo é muito rápido, tudo é muito depressa. Então, às vezes, eles têm dificuldade em esperar, em entender o processo. E é aí que nós, né, os pais, temos que... Por exemplo, você vai fazer um bolo. Quando eu vou fazer um bolo, eu chamo a Elisa, né, para ela ver que o bolo não sai pronto assim de uma hora para outra. Tem todo um processo, né, você tem que ir ali pegar os ingredientes e tal. E a gente tem que ter essa preocupação, porque os nossos filhos, crescendo nesse ambiente, eles ficam ansiosos, desesperados, porque não sabem esperar. Então, quando a gente ali no nosso dia a dia, a gente chama nossos filhos e conversa, né, para eles verem, né, que o leite de caixinha não é ali, né, é uma coisa boba, mas, né, o leite de caixinha não sai pronto ali daquele jeito. E a gente tem vivido uma época onde são muitas informações, então ali fácil, né? Mas pouco conhecimento. As pessoas estão cada vez mais rasas nesse sentido de buscar conhecimento, de buscar aprofundamento, principalmente nas escrituras, né? Que vê ali um reels, vê ali um vídeo curto e não se aprofunda na palavra, né? Eu acho que esse é um dos problemas. Isso aí. E qual é o legado que vocês gostariam de deixar para gerações futuras em relação à fé cristã e ao empreendedorismo? Certo, eu quero, né, deixar o legado que eu penso a respeito do resumo dos 10 mandamentos, porque a palavra do Senhor deixa bem claro, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o coração, com toda a sua alma, todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós representamos Deus daqui na terra. Quando a gente fala de deixar um legado, é a sua história no dia que você partir. E é muito bom a gente parar para refletir sobre o legado, porque muitas vezes perdemos muito tempo nos velórios, as pessoas ali querendo falar algo para uma pessoa que já não está ali mais. Sendo que enquanto estamos vivos é tempo de você dar flor, é tempo de você beijar, é tempo de você falar que ama. Nos aniversários, né, da nossa igreja, a gente está procurando ir na casa dos irmãos. E
quando a gente celebra ali uma festa, a gente pega uma cadeira de honra, coloca o aniversariante e ali as pessoas vão liberando palavras de bênção sobre a pessoa, justamente incentivando as ovelhas a fazer isso, incentivando as pessoas a fazer isso, porque depois que a gente partir não adianta nada. E eu quero deixar esse legado de amor, deixar esse legado de compaixão, deixar esse legado de empatia com o próximo. É isso que eu desejo, né, quando a gente partir daqui. E sobre a questão, né, a questão do empreendedorismo, palavra abençoada, difícil. Olha, empreender é aquele que inicia algo novo, aquele que vê aonde as pessoas não veem, a fim de realizar sonhos aonde não se tem sonho, aquele que sai da área dos sonhos para realizar uma ação e o desejo do coração. Como Jesus, ele foi um dos maiores empreendedores. Jesus nos ensina muito, porque ele fazia do nada um tudo. Ele fazia de pessoas simples, pescadores ali, costurando as suas redes, falava assim, olha, larga tudo, vem e me segue. Mas e aí a provisão? A provisão virá, e aí levantava pessoas para ajudar. E Jesus, certa vez, ele se deparava com situações do dia a dia, do cotidiano. Na chamada de um dos seus, ele falou assim, olha, mas morreu meu parente. E o que ele falou? Olha, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, mas eu quero que você venha comigo, porque você está vivo. Então, assim, eu aprendo muito com Jesus na questão de empreender, e que nós possamos todos os dias, você é um empreendedor, mesmo não querendo, mesmo não imaginando, você está empreendendo algo na sua vida. Isso aí. Amém. O legado que eu quero deixar é um legado de fé, de obediência ao Senhor, um legado de que eu fiz o melhor, né, com aquilo que o Senhor me confiou, com aquilo que o Senhor me entregou, que é a minha família, meu ministério, né, o meu negócio, é entregar sempre o meu melhor. Com certeza, isso aí. Olha, eu quero agradecer de coração ao pastor Jário e à Patrícia neste momento tão especial. Foi uma verdadeira aula de como é uma vida cristã real e sincera para com o Senhor. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que ouviram essa entrevista se sentiram inspiradas a serem melhores em Deus, a buscarem no Senhor, que o Senhor os molde, para que eles sejam cristãos que verdadeiramente sejam um exemplo na sociedade, para que outros possam se inspirar também e querer esse mesmo Deus que nós servimos. Que o Senhor continue abençoando vocês, os seus filhos, a sua família, e que o Senhor continue abençoando a igreja, a primeira igreja batista aqui em Águas Formosas, todos os queridos irmãos ali, que com certeza devem estar na sintonia ouvindo essa programação. Que Deus abençoe todos vocês. E é claro, a todos que nos acompanharam no Instagram, um beijo no coração, muito obrigada por estarem aqui acompanhando essa entrevista, acompanhando o quadro Minha História com Deus. E pastor Jário e Patrícia, se vocês quiserem deixar um abraço para alguém, esta é a hora. Vamos lá então. Olha, quero deixar um grande abraço aí para todos os membros da Igreja Batista Missionária também, que tem sido parte da minha família, tem me ajudado muito, né? O pastor Pedro, né? A sua esposa, irmã Tuca, que Deus abençoe vocês aí da igreja. Um forte abraço para todos vocês. Quero mandar um beijo grande para minha filha Elisa, que deve estar nos ouvindo aí. Papai ama muito você e Mateus também. Isso aí. Patrícia, quer deixar um abraço? Deixa um abraço para todos aqueles que seguram a corda, né, junto com a gente, que nos sustentam em oração, que estão sempre nos apoiando, né? Graças a Deus, aonde o Senhor nos envia, Ele também envia pessoas abençoadoras no nosso caminho. Nossa vizinha, né, Ângela? Vizinha maravilhosa. Onde a gente vai também, né? Tivemos sempre vizinhos muito bons. E o Senhor é muito bom conosco e só agradecer mesmo. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações e pela confiança. Certo, e eu não posso, que senão eu vou apanhar da primeira igreja, para Pibaf. Um beijo para todos da primeira igreja batista. Um beijo no coração de cada um de vocês aí, viu? Que senão vocês vão me mandar lá para a Igreja Batista Missionária. Não é isso não, viu? Um beijo para vocês da primeira igreja. Amo vocês. É isso aí, galera. Muito obrigada a todos que ouviram a gente, que estiveram na sintonia pelo site, pelo aplicativo, pela frequência 87,9. Deus abençoe a todos vocês. Com muito carinho que hoje nós tivemos a presença especial do pastor Jário e da sua esposa Patrícia aqui em nosso quadro Minha História com Deus, no programa Velocidade. Foi uma honra receber vocês. Que Deus continue os abençoando e que vocês possam voltar mais vezes à Rádio Formosa.
que seja a primeira de muitas. Deus abençoe. Muito obrigada.